Poucas semanas depois, em 12 de setembro de 1932, Leon Steinich, diretor da Liga das Nações, informou a Einstein que Sigmund Freud havia aceitado cooperar, embora o advertisse de que o que ele tinha a dizer poderia ser pessimista demais para o gosto das pessoas, pois ele não adoçaria a incômoda verdade. Toda a minha vida tive que dizer às pessoas verdades difíceis de engolir. Agora que estou velho, certamente não quero enganá-los. Einstein assegurou a Freud que o que procurava era uma resposta psicologicamente eficaz, não otimista. Com os termos acordados, o psicanalista passou a registrar seus pensamentos em uma carta naquele mesmo mês de setembro. Em sua carta, Freud começa manifestando surpresa com a pergunta que Einstein, um físico, fez a ele, um psicanalista. Inicialmente me assustei com o pensamento de minha, quase escrevi nossa, incapacidade de lidar com o que parecia ser um problema prático, um assunto para estadistas. Mas logo percebi que você havia proposto a questão não na condição de cientista da natureza e físico, mas como filantropo. E a seguir, me lembrei que não fui chamado para formular propostas práticas, mas sim para considerar como a questão de evitar a guerra se configura aos olhos de um cientista da psicologia. Esclarecido o ponto, Freud passa a descrever sua teoria da trajetória evolutiva da violência, que parte do princípio geral de que os conflitos de interesse entre os homens são resolvidos pelo uso da violência. No início, numa pequena horda humana, era a superioridade da força muscular que decidia quem tinha posse das coisas ou quem fazia prevalecer sua vontade, escreve. Nessa trajetória, a força muscular é substituída pelo uso de instrumentos, como as armas, que marcam o momento em que a supremacia intelectual começa a substituir a força bruta, e o vencedor passa a ser aquele que tinha as melhores armas ou aquele que tinha a maior habilidade no seu manejo. Para Freud, fica claro num primeiro estágio da trajetória evolutiva da violência que é uma situação de dominação pela violência bruta ou pela violência apoiada no intelecto. Mas o pai da psicanálise identifica uma mudança no transcurso dessa evolução. O caminho que levava ao reconhecimento do fato de que a força superior de um único indivíduo podia se contrapor à união de diversos indivíduos fracos. A união faz a força. A violência podia ser derrotada pela união, e o poder daqueles que se uniam representa agora a lei em contraposição à violência do indivíduo só. Vemos assim que a lei é a força de uma comunidade. Essa lei depende do preenchimento de um fator psicológico, aponta Freud. A união da maioria devia ser estável e duradoura. Se apenas fosse posta em prática com o propósito de combater um indivíduo isolado e dominante e fosse dissolvida depois da derrota deste, nada se teria realizado. Por fim, Freud traz sua teoria de volta ao presente, dizendo que as guerras só serão evitadas se a humanidade se unir para estabelecer uma autoridade central, a que será conferida o direito de arbitrar todos os conflitos de interesses. Nisto estão envolvidos claramente dois requisitos distintos: criar uma instância suprema e dotá-la do necessário poder. Uma sem a outra seria inútil. Freud diz que a Liga das Nações é destinada a ser uma instância dessa espécie, mas que a segunda condição não foi preenchida. A Liga das Nações não possui poder próprio e só pode adquiri-lo se os membros da nova União, os diferentes estados, se dispuserem a cedê-lo. E no momento, parecem escassas as perspectivas nesse sentido. Freud segue ressaltando a falta de uma ideia capaz de exercer uma autoridade unificadora e que os ideais nacionalistas, primordiais em todos os países, operam na direção oposta. Portanto, parece que qualquer esforço para substituir a força bruta pelo poder de um ideal está, nas condições atuais, fadado ao fracasso, conclui.